Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos na segunda parte do terceiro capítulo do Evangelho de São João. Ainda estamos meditando sobre o terceiro capítulo, mas saltamos para o trecho que vai do versículo 31 ao versículo 36, que nos apresenta sempre o tema: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem recusa crer no Filho não verá vida, pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Forte essa palavra. Quem crê tem a vida. Quem não crê, como bem sabemos e já tivemos a ocasião de meditar, pouco a pouco irá precipitar até a grande oposição a Deus, a grande hostilidade a Deus, ou, como já tivemos a chance de meditar também em outro momento, quem não ama a Deus passará com o tempo a odiar tudo aquilo que é amado por Ele. E sofrerá tanto, porque Deus ama até aquele que o odeia. Então, tudo que está à sua volta e à sua própria vida vai fazer lembrá-lo de Deus. Ele odeia Deus. Então é difícil, né? É um inferno, realmente, viver assim. Porque tudo, a começar pela sua própria vida, faz lembrar Deus, faz pensar Deus. E aqui a gente poderia fazer essa passagem. E na minha vida concreta, tudo na minha vida me faz pensar em Deus? E o padre está ficando doido, agora eu vou ficar pensando em Deus o tempo inteiro? Mas essa é a vida dos santos. Os santos sempre, em todo momento, pensavam em Deus. A Virgem Santíssima, por primeiro lugar. A Santíssima Mãe de Deus, em todos os momentos, Maria Santíssima pensava em Deus. O seu coração em nenhuma ocasião se dispersou ou cochilou no pensar a vontade do Pai e no pensar tudo como agradável a Ele. E é verdade, meus irmãos, esse é um bendito exercício que todos nós precisamos adquirir, porque no céu não se entra sem Ele. É verdade, no céu entra somente o que é santo, o que é digno de Deus. E todos no céu pensam em Deus o tempo inteiro. Então nessa vida vamos aprender esse bendito exercício de santidade, de santificação. E o que faltar, completar-se-á no purgatório, pela intercessão misericordiosa da Igreja em nosso favor, apelando à justiça divina por nós. Mas, por favor, começamos já aqui, porque o Senhor nos chama ao céu, não nos chama ao purgatório. É importante termos isso, né? Fala sempre São Paulo para buscar as coisas do alto. E falam os professores e falam os nossos formadores, aqueles que nos educaram, não busque a mediocridade, busque ir sempre mais longe. E é verdade. Quando amamos, queremos tanto algo e nos empenhamos por aquilo. Quanto mais conhecemos a bondade, e até mesmo pelas ocasiões em especial que perdemos a chance de praticar a bondade se torna ainda mais desejada ao nosso coração e os esforços para vivê-la
começam a angariar não apenas méritos, mas uma felicidade pela conquista desses méritos enorme no nosso coração, porque nos fala sobre aquilo que é eterno, nos fala sobre o desejo último da nossa vida. E isso merece a nossa atenção. Por isso a ousadia de dizer como muitos santos: Senhor, eu quero ir para o céu. Por que é ousado, Padre? Bom, antes de mais nada, como vimos ontem, Deus nos quer na eternidade. Mas por que digo que o pedido é ousado? Porque a nossa vontade ela é muito frágil. E dizer eu quero ir para o céu significa dizer que empenharei todas as minhas forças nesta vida para fugir de tudo aquilo que possa ofender a Deus e para buscar tudo aquilo que me aproxime do céu. Rapaz, isso é ousado, mas não tenha dúvidas. Falávamos ontem da comunhão dos santos. O céu inteiro está lá olhando para baixo, assim. Se imagina o pessoal, né? Às vezes está ali. A gente já foi no estádio de futebol, então, que a gente teve a chance de ir no estádio de futebol, sabe que tem aquele alambrado, está todo mundo ali no alambrado, olhando para baixo. É dessa forma, o céu inteiro está ali olhando para baixo, esperando essa ousadia do seu coração, que pode ser só sua, ninguém pode ser ousado por você nessa hora. Mas o céu inteiro está pronto para te ajudar, para você conseguir não apenas declarar de maneira ousada, mas empenhar tudo nessa sua declaração e eles virão em teu socorro para te ajudar. Olha só, olha a beleza da comunhão da igreja por nós. Quero, Senhor, quero nessa vida amar-te e daqui, ao completar os meus dias, estar imediatamente na sua presença. Essa é uma graça muito grande. Estás me pedindo algo muito elevado, meu filho, mas eu estou disposto a entregar-te. Mas tu estás disposto a deixar eu te ensinar o valor do que está me pedindo, para que eu mesmo prepare o teu coração para que você receba esse dom que agora deseja? Assim o Senhor nos pergunta. Dá um frio na barriga, mas fala, dá a sua resposta. E tenha sempre vivo contigo, que você não estará jamais sozinho ao pedir tamanha coisa. Então, se voltamos hoje e olhamos um pouco o texto que ontem eu sugeri de ler com vocês, mas acabou que o tempo chegou e nós não lemos, eu vou pegar o texto aqui do Beato Columba Marmion Abade. Estamos diante de um monge que marcou o período pré-conciliar, um dos grandes nomes da espiritualidade, um dos autores de origem de raiz tomista mais bem conceituados no campo da vida espiritual do final do 1800 e início do 1900. Então, os seus escritos para a formação, sobretudo para aqueles que fazem formação permanente, para aqueles que acompanham grupos de espiritualidade, para aqueles que caminham com um pouco mais de formação doutrinal, se preparam para a vida religiosa, a leitura desse autor merece ter um espaço no grande acervo das muitas leituras no campo da espiritualidade e da teologia. Vamos ler esse trechinho a respeito do tema do espírito de abandono. As maravilhas e as manifestações do amor de Deus por nós são inesgotáveis. O amor divino não se manifesta apenas no fato de termos sido adotados no sacrifício redentor de Cristo, mas também na forma admirável escolhida por Deus para realizar em nós essa adoção. Deus ama-nos com um amor infinito, um amor paternal, e isso precisa estar claro ao nosso coração. Mas ama-nos
no seu Filho Jesus. Para nos tornarmos filhos, Deus deu-nos o seu Filho, Cristo Jesus, dom supremo de amor. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, como ouvimos ontem no Evangelho, né? E por que razão nos deu o seu Filho? Para ele ser a nossa sabedoria, a nossa santificação, a nossa redenção, a nossa justiça, a nossa luz, o nosso caminho, o nosso alimento e a nossa vida. Numa só palavra, para ele servir de mediador entre Deus e nós. Olha que maravilha, meus irmãos, que prova de amor Deus deu por nós, entregou seu Filho por nós. Por isso a oração que o padre falou agorinha há pouco, que como Jesus nos diria, muito bem, deixa eu preparar o teu coração, para que para essa graça que você está me pedindo, possa ser recebida por ti. Ao Filho foi dado, ele tem autoridade de não só inspirar no nosso coração essa graça de estar no céu com Deus. Ele já realizou o sacrifício redentor para que possamos, os céus estão abertos, mas ele também é quem move no nosso coração o desejo pelo céu, e é ele que se coloca diante de nós para preparar o nosso coração para recebermos essa graça tão desejada que está pronta por nós, para que nós possamos tomar posse dela. É no seu Filho, continua Columba Marmion, Cristo Jesus, o Verbo encarnado, ultrapassou o abismo que separava o homem de Deus. Por isso, é no seu Filho e por seu Filho que Deus derrama do céu sobre a nossa alma todas as bênçãos divinas, olha aí, todas as bênçãos divinas da graça, que nos permitem viver como filhos dignos deste Pai Celeste. Todas as graças nos vêm por Jesus. É por Ele que todos os bens vêm do céu. Desse modo, Deus ama-nos na medida em que nós amamos seu Filho Jesus e acreditamos nele. É o próprio Senhor que nos dirige estas palavras. O Pai ama-vos porque vós me amais e credes que saí de Deus. Quando o Pai vê uma alma cheia de amor a seu Filho, imediatamente acumula de bênçãos abundantes, pois como pode ver seu Filho ser amado sem amar aquele que o ama? Fantástico, fantástico. E olha que hoje no Evangelho nós ouvimos: o Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. O Pai ama o Filho e todo o seu amor entregou em suas mãos. E todo aquele que ama o Filho será eternamente amado pelo Pai. Que maravilha ouvirmos essa meditação, ou melhor, ouvirmos essa declaração de amor do Senhor por nós no 3º capítulo do Evangelho de São João. Bem no iniciozinho da leitura de hoje, vimos o Senhor dizer: aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. Quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Já parou para pensar que todas as vezes que nós acolhemos a palavra de Deus no nosso coração, nós estamos dando testemunho de Deus no mundo? E esse testemunho é dado porque, ao acolhermos a palavra de Deus no nosso coração, estamos acolhendo a vida que Deus desejou para nós.
como acolher a vida que o Senhor nos propõe sem que essa vida testemunhe a sua origem, testemunhe que Deus é por nós. Cada vez que a palavra de Deus é guardada no nosso coração e nós a colocamos em prática, cada vez que o testemunho do Senhor por nós é acolhido em um ato de amor e de reconhecimento, a vida de Deus se torna conhecida por aqueles que estão à nossa volta. Veja, um exemplo. Conhecemos várias passagens de nossos irmãos e irmãs santos, onde eles testemunharam virtudes heróicas, ou seja, virtudes humanas mais consolidadas ou baseadas num ato de fé. Esse heroísmo presente na virtude praticada pelos nossos irmãos e irmãs é o testemunho inequívoco de que Deus está presente no seu coração e de que a palavra de Deus regimenta o gesto último do coração daquele nosso irmão. Quando nós nos damos conta disso, olhando para o testemunho do outro, se edifica no nosso coração uma abertura para a vida que vem de Deus. Não tem como vermos uma virtude heróica acontecendo no coração de um irmão e irmã sem que o nosso coração se comova e, se caminhamos na fé, sem que nos recordemos que também nós estamos chamados a cumprir aquele mesmo ato, ou seja, de ter a palavra de Deus, a vida de Deus, como a vida última presente no nosso coração. Então, no dia de hoje, aproveita também para fazer um ato de ação de graças, agradecendo ao Senhor por todo o testemunho que nesses últimos tempos da preparação da Páscoa e agora que estamos no caminho em direção a Pentecostes, estamos recolhendo da vida de Deus presente em nossos irmãos e irmãs. Tenho certeza que ouvimos e estamos ouvindo tantas histórias de pessoas à nossa volta que vivem situações bem difíceis e que heroicamente estão caminhando em frente e vivendo com paz no coração, ainda que em meio a tantos sofrimentos, com uma evidente paz no coração. Isso é um exemplo de heroísmo, porque na base das virtudes de cada um desses nossos irmãos e irmãs tem uma fé inquebrantável. Temos ali um homem e uma mulher cuja palavra de Deus é que o sustenta. Um homem e uma mulher que, apesar de todo o sofrimento, sofre se vê o seu Deus desonrado, não estimado ou ignorado em seus gestos, palavras e modo de pensar. Que ao recolhermos esse testemunho dos nossos irmãos e irmãs, o nosso coração não apenas se encha de alegria por ver Deus sendo amado, mas que o nosso coração também deseje viver a mesma coisa e nisso cumpra um ato de amor por toda a igreja, dizendo: bendito seja o teu santo nome, Senhor, por essa minha irmã, por esse meu irmão que está nos dando esse testemunho, que está nos falando em seu nome, mostrando como a nossa vida pode sim ser modelada pelo poder do teu Santo Espírito. E ajuda-nos, Jesus, aqui em família, a conquistarmos também essas mesmas virtudes. Ajuda-nos, Senhor, a termos também o heroísmo presente em cada um dos gestos do nosso cotidiano. E eu tenho certeza, meus irmãos, que o Senhor há de nos dar o socorro necessário. Mas veja como é importante nessa caminhada até Pentecostes
aguçarmos o nosso olhar e a nossa sensibilidade para recolher esses gestos, esses sinais de Deus e ali rendermos graças a Ele e tomarmos parte nessa grande entrega, né, da Igreja de Cristo, que eu estou vendo ali, naquele meu irmão, cumprindo virtudes heróicas diante de um momento tão difícil de sua vida, diante de tamanhos sofrimentos, heroicamente caminha, ou seja, sustentado pela fé em suas virtudes, ele caminha, e isso é a Igreja. E eu recolho essa experiência, esse testemunho da Igreja do Senhor viva ali e me associo quando eu rendo graças a Deus por isso e quando vendo o testemunho do meu irmão, isso me faz recordar a vida que Deus deseja para mim e vem em meu socorro para me ajudar a viver. E eu digo amém, Senhor, eu quero viver assim, ajuda-me. Essa experiência nos merece, é a experiência que nos prepara no caminho de Pentecostes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os santos e santas de Deus e da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.